Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Uau, que estreia na direção e no roteiro desse Greg Jardin, né, do filme It's What's Inside, que em português ganhou o título de Identidade em Jogo e agora em outubro de 2024 foi adicionado ao catálogo da Netflix. Aliás, a história desse filme é assim, é uma produção independente de baixo orçamento, só que nem parece que é de baixo orçamento, mas é. Aí foi para o Festival de Sundance, lá no começo do ano de 2024, e assim, os streamings perceberam que aquilo era muito criativo, era uma mini mina de ouro. E aí, então, houve uma espécie de leilão para conseguir o filme. Eles venderam o filme por 17 milhões de reais. Tem que lembrar que quem ganha mais grana aí, na verdade, não é o diretor e o roteirista, e sim os produtores do filme. Mas, enfim, esse cara é muito criativo. Goste-se ou não do filme, gostar é uma coisa e fazer uma análise crítica é outra coisa. Entenda-se o final ou a história ou não, mas o filme é muito criativo, porque, assim, existem momentos em que você não sabe quem é quem. Só que precisa, você não sabe, só que precisaria saber. O diretor arranjou uma forma de, através das cores, fazer com que a gente soubesse isso. Então, tem hora que você não sabe porque a narrativa não quer ou ela precisa que você não saiba quem são as pessoas. Só que quando a narrativa precisa e quer que você saiba, o diretor achou uma forma de fazer isso, sem contar outras estratégias, tipo dividir a tela em em vários segmentos. Assim, é um filme em que as coisas, tecnicamente, elas vão acontecendo o tempo todo e você vai tendo guinadas no roteiro o tempo todo. Muito bacana. Em inglês chama-se It's What's Inside. É algo como é o que está dentro, provavelmente em alusão a uma frase que é assim, né? O que está dentro é o que realmente interessa, porque esse jogo de espelhos proposto pelo filme, ele é muito aquela história de discutir um pouco de forma irônica, tal, o modo como nós vivemos na época da internet, na época das redes sociais, em que a gente vê tanta vida que parece tão perfeitinha e que só que se a gente entrasse, né, nessa vida, a gente veria que ela não é perfeita, mas como a gente não entra dentro dessa vida, e esse entrar dentro meu foi de propósito que eu falei, tá, pessoal? Como a gente não entra dentro dessas vidas, a gente acha que elas são perfeitas, né? E aí a gente quer viver essa vida. Provavelmente, se a gente entrasse nessas vidas, a gente veria que elas não são perfeitas. Mas o filme vai muito mais além disso, tá? Só que antes eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço. Como é que eu vou fazer para resenhar isso sem dar spoiler? Porque eu fui só com uma indicação aqui do Matheus, me deixou em algum lugar. Olha, o filme e tal é bem legal, não sei o quê. E li a sinopse da Netflix que achei bem legal, assim, porque não estraga nada. Então eu vou ser o mais vago que eu puder, pessoal. Porque esse filme, ainda bem que eu nem vejo o trailer, porque acho que o trailer deve estragar alguma coisa. Eu sei que assim, é um grupo de amigos que não se vê há muitos anos e se reúne. Então é assim, quando as pessoas não se veem há muitos anos, você meio que perde algumas coisas, né, a oportunidade de conhecer as pessoas modernamente. Você meio que conhece uma versão antiquada da pessoa, porque a pessoa muda, por isso que a gente, nesses encontros, às vezes a gente só tem assunto enquanto está falando do passado, porque depois, quando você vai falar do presente, as pessoas estão tão diferentes de você, que você não tem base nenhuma. E tem uma outra coisa, né? Por mais amigos que a gente seja, você sempre tem, de forma maior ou menor, consciente ou inconsciente, aquelas invejas, aqueles ressentimentos, né? Então, aí, se você tivesse a oportunidade de viver parte daquela vida ou de ser aquela vida, será que você não faria coisas que não são muito bem legais, legais no sentido ético e legais no sentido da lei?
né, o filme vai botar esses amigos aí que todo mundo tem algum problema e que o passado também carrega alguns problemas, e vai colocar naquele cenário assim, na véspera de um casamento, numa grande mansão, e aí é claro que você vai ter um elemento de ficção científica, mas a maior parte do tempo você vai ter uma sátira bem mordaz, e aí você vai tendo pontos de vista que se mudam, você vai tendo identidades que vão entrando em conflito e você vai tendo revelações. Acho que consegui dar uma mais ou menos um sinopse sem entrar né, assim, nos detalhes. É, tem um ou dois corpos que aparecerão, só que o horror deste filme não é um horror sobrenatural, na verdade é o horror nosso, é o horror do que a gente tem dentro. It's what's inside. É aí que está o horror. E é assim, o horror também é quando a gente consegue ter alguma agência ou possibilidade de agência sobre outras pessoas. Aí pode ser que a gente vai querer se vingar, pode ser que a gente vai querer fazer coisas que a gente não faria se tivesse dentro só da gente, enfim, é isso. Então, assim, para quem é fã de horror, gore, essa coisa, não vai rolar, porque não é um filme de assombração, não vai ter gore, vai ter morte, mas a ideia do filme, gente, é uma comédia sci-fi, é um drama irônico sci-fi. Pode ser que lembre um pouco aquele Bares, 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 e os atores estão tão bons também. Eu falei da parte técnica do diretor, mas aí também entra, né, direção de elenco, porque os atores, eles também têm que, de vez em quando, mostrar pra gente que eles podem não ser quem a gente está pensando, tá? E eles conseguem fazer isso bem feitinho. É, probleminha que eu achei, não tirou o meu prazer, mas assim, mas o diretor é esperto, o roteiro é esperto. O terceiro ato do filme é intitulado Coda, que é o final, né? Esse é um termo tirado da música. Então, nesse final, dá uma guinada bem grande. A história parece que dá um passo atrás. A história teria consequências, ou poderia ter consequências bem mais assim, sei lá, consequentes, mas a gente sente que o roteiro dá um passinho para trás, parece, não deixa de ser divertido. Eu amei o final, eu amei a última frase, inclusive, tá? Só que assim, o que eu quero dizer vai para um desfecho um pouco mais menos criativo do que o que a gente vira, tá? Mas não menos divertido. E tem uma tonelada de exposição, mas aí o diretor, né, e o roteiro, coda, a coda é o final, então no final explica e até dá uma abertura para a continuação, porque a coisa que tem dentro da mala que o cara carrega e que vai ser o deflagrador, né, da confusão e de toda a história, aquilo lá pode ficar rolando em filmes e filmes, né? Então, assim, é muito legal. A iluminação com neon, nossa, cada coisa bacana. Eu não é quase que uma estética, quase não, é uma estética maximalista mesmo, né? Em termos da mise-en-scène, em termos da posta em cena, cada quarto daquela mansão é de um jeito, é sensorialmente, não vou dizer cansativo, porque aí parece que eu estou detonando com o filme, né? Mas ele é sensorialmente bastante ocupado, ele mantém a gente ocupado. Talvez o final tenha me deixado naquele efeito whiplash, assim, porque também dá uma baixada nessa parte sensorial. Mas é o que eu tô falando, gente, eu não tô detonando o filme, não. É um dos filmes mais criativos, assim, que eu vi neste ano.